Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Damos graças a Ele, aonde você estiver, como você estiver. Que a paz de Deus esteja com você. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único. É um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Estamos fazendo o nosso estudo Vida Além da Vida. Nós estudamos o mundo material e o mundo espiritual. Para isso, nós usamos as obras de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos o Nosso Lar Completo, que é o primeiro livro de uma coletânea de 13 livros didáticos. Agora nós estamos gravando o segundo, que é Os Mensageiros. Nós vamos gravar hoje o capítulo 24, Oração de Ismalha. No capítulo 23, nós falamos sobre o pesadelo. Porque André Luiz Alfredo estão numa ala onde 2.980 espíritos dormem. Segundo, nos informa que poucos deles estão com as pálpebras, com os olhos fechados. A maioria estão com os olhos estatalados, arregalados e vidrados, com expressão de terror, de morte. De pessoas que viram nada interessante. Então, o nosso amigo Alfredo explica para André Luiz. A maioria desses espíritos são aqueles materialistas, aqueles que pregam a vida toda, que a vida é do berço ao túmulo. Acabou disso, não tem mais nada, termina. Só que tem uma coisa, minha irmã. Para você que é seguidor da Bíblia, que acha que tudo que está escrito na Bíblia deve ser seguido, garanto que você não saiba disso. Porque o materialismo está na Bíblia. Capítulo 9 de Eclesiastes. O pregador incentiva ter amante, a bigamia, incentiva a beberrança, a bebedura, o vício da bebida. E ele disse, aproveita, porque depois do túmulo não existe mais nada. As religiões, a maioria das religiões, pregam a vida toda que quando morrer o corpo, vai dormir no túmulo. E só vai acordar quando tocar trombeta dos anjos, quando Jesus voltar. Porque o Jesus da igreja, ele foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. E eles então, quando morrem, dormem. Porque a mente foi manipulada.
está impregnado na mente, é uma obsessão. Não, eu vou dormir, a hora que a trombeta tocar, eu desperto. E ele fica dormindo. Nós falamos no vídeo anterior de uma viagem astral que nós fizemos, um arrebatamento no espírito. Nós fomos visitar um hospital onde ficam os religiosos. Lá o irmão diz que lá é os religiosos, não fala que é os materialistas, não. Lá só estão os religiosos, é tanto quanto o que André Luiz contempla ali. E o amigo espiritual de lá, o diretor, fala: ali é o lugar dos suicidas espirituais. E ele declara: aqui são todos aqueles religiosos que desencarnaram na certeza que ia dormir, descansar até Jesus voltar. E muito consegue, permanece dormindo. Então, eu perguntei a ele: e aquele que não se despertar? Ele disse: quando não desperta, que demora milhares de anos, aí então o que eles fazem? Eles fazem uma reencarnação compulsória. Prepara um outro corpo para aquele espírito e faz ele reencarnar. Para dar uma oportunidade. Porque não pode ficar o tempo todo no plano espiritual. Uma hora que ali fica estagnado. Quando nós estudamos no mundo espiritual, nós aprendemos na teoria. Estamos evoluindo, teoricamente. Mas depois temos que reencarnar para conferir na prática. E André tem aquela experiência daquela senhora que assassinou seu esposo. Tinha certeza que ninguém ia ficar sabendo. Mas agora, diante da verdade, porque, como disse Jesus, nada que é inculto ficará sem ser descoberto. Esconde do mundo, do homem, mas da sua consciência não. Não é de Deus, não, é da consciência. Onde é que está a lei de Deus? Está na consciência. Você é o que você pensa. Não vai pensar você que você vai desencarnar e vai virar santo, não. Você vai continuar o que você é. E lá no mundo espiritual, lembra que o que acontece? Lá, quando fala silêncio, não é a voz, é o pensamento. Você pensa, o espírito que está ao seu lado, que está concentrado em você, ele escuta o seu pensamento em voz alta. Tem bastante prova disso, né? Então, o nosso irmão, depois do caso de André Luiz, né? Que André Luiz começa a meditar, né? Eu aprendi no nosso lar que nós devemos amar essas pessoas, porque ele começou a sentir repugna por aquela irmã, pelo assassinato dela, pela coragem dela, pela maldade dela. Aí ele lembrou o que ele aprendeu no nosso lar. Não, aquela irmã pode ser uma filha sua, pode ser uma irmã, pode ser sua mãe, pode ser um familiar. Se você soubesse que fosse sua irmã, você agiria dessa maneira? Nós somos todos irmãos. Nós temos que pensar isso. Então, o Aniceto sondava os seus pensamentos. Aí, tocou nele e disse: parabéns, André Luiz. Vejo que você aprendeu bem as lições que foram dadas a você. É assim que reage. Aí, ele dirige Alexandre, né? Alfredo. Eu posso mostrar para ele mais alguns enfermos? Você percebe, minha irmã? Aniceto é um ser superior. Ele tem quase a estatura da Ismália, já de outro plano. O Alfredo explicou que ele estava ali e tinha a mesma sentação da carne, ainda da matéria. Ele, como superior, ele dirige Alfredo e pede licença para mostrar mais algum enfermo para os dois discípulos dele.
Percebe? Lá eles respeitam o livre-arbítrio, porque Alfredo pode ser um espírito mais inferior, mas ele é o diretor da casa. Ele está no comando. Percebe? Isso é a hierarquia perfeita. Então, com aquele aparelho então, que ele estava na mão, Alfredo dá um toque, apaga-se as luzes. Aí ele dá outro toque, dá um sinal de triangular. E explicou, este é a hora da oração. André Luiz fala que ainda viu reflexos do sol penetrando naquele ambiente. Lembramos que lá no nosso lar, todas as 6 horas da tarde, a cidade para. Todo mundo entra em sintonia, no mesmo pensamento, no mesmo Deus, no mesmo Senhor, e agradece por mais um dia. Aquele família que ora unida permanece unida. Unido nós venceremos, separados seremos derrotados. Então é a hora da oração. André Luiz fala que todos que estavam trabalhando ali cuidando dos enfermos, de repente se levantaram e ficaram em posição de oração em pé. Percebe? Quero, para você, irmão religioso, que acha que nós só podemos orar ajoelhado, ou que nós temos que orar na igreja, no templo, fora da igreja não há salvação. Você percebe? Ele não chamou ninguém para ir para o templo orar. Ali era o lugar de orar. Todo mundo ficaram em pé, prestando atenção. Aí Alfredo disse a Aniceto, a você, meu irmão, a chance não, né? Nós cedemos a oportunidade para que você interceda por nós e por esses nossos irmãos. Então, Aniceto disse, eu, na minha maneira de pensar, eu concedo a minha parte, a minha vez, a nossa irmã Ismália. Por quê? Porque ela é de um espírito mais evoluído. Ela poderia trazer mais coisa, mais requisito para nós e para todos. Ela não se fez de rogado, não. Então a nossa irmã inclinou a cabeça e começou a orar. Eleva aquele pensamento, Pai Celestial. Como nós oramos, né? Nós sabemos, nós temos a certeza que o Senhor sempre nos ouve, por mais simples que seja a nossa oração. Foi Jesus que nos ensinou que Deus sempre ouve a nossa oração. E que ali, unido, a família unida, num só pensamento. Outra coisa que André Luiz explica, que todos que estavam ali oravam, repetindo cada frase que a irmã Ismália fazia, em pensamento. A irmã Ismália usava a voz. Por que usava a voz? Porque aqueles espíritos que estavam ali, eles não liam pensamento. Eles tinham que falar, porque estavam na matéria ainda. Tinha que ouvir a voz, o tímpano. Então ela começa a agradecer a ele, Senhor, pela oportunidade de estarmos eles ali reunidos. Os nossos irmãos, mais algumas irmãs junto com a Ismália. E mais os irmãos que trabalhavam ali, segundo o nosso irmão, era mais de 80 irmãos. E com aqueles que acompanharam. Tinha também os acompanhantes, os técnicos do passe de sopro, os passistas magnéticos,
aquele que estava alimentando aqueles que ainda dormiam, e mais 400 que era atendido com remédio, com alimentação, com passe magnético. Esses são os espíritos que já havia despertado, já estava consciente, já ouvia, já entendia. E eram tratados, então, de uma maneira especial. Foi por isso que André Luiz disse, por que não trata todo mundo assim? Uma que não dá. Temos 2.980 enfermos. Somos 80 trabalhadores somente. Estamos na expectativa que vai chegar mais 80 para nos ajudar. Então dá mais ou menos, a base, ele disse, cada um deve atender pelo menos 5 de cada vez. Nós temos um outro livro que nós vamos estudar um dia, quando nós chegarmos lá, que ele está num ponto-socorro também, no umbral. E André Luiz pergunta, quantos trabalhadores tem aqui? Ele fala, mais ou menos 500, porque o bom samaritano tinha ligado para ele, percebe-me, 1940. André Luiz fala que ele tinha a mão no bolso, porque ele escuta um barulhinho no bolso do irmão. O irmão tira uma parezinha desse tamanho de uma caixa de fósforo. E ele liga, aparece uma tela. O bom samaritano, na distância bem longa, no umbral. E ele fala, olha, prepara aí que nós estamos levando mais alguns trabalhadores. Aí André Luiz, quantos trabalhadores tem aqui? Trabalhador não, espírito, com necessidade, enfermos. Eu disse, nós somos em 500 mais ou menos. Mas os doentes são tantos que cada um precisa cuidar de 9. Você percebe o porquê que Jesus nos orienta lá no capítulo 4 do Evangelho de João? Ore ao Pai, que envia trabalhador, porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. A necessidade é muito. Lembra, minha irmã, 80 trabalhadores para cuidar de 1980. 1.600 fica estagnado, só toma um caldo por dia, por via oral, até despertar. Agora, quando desperta, aí o tratamento começa a tratar ele com um tratamento mais especial. E na oração, então, a nossa Ismália começa a apresentar a cada um, Senhor, reflete a sua luz, que o raio dessa luz, Senhor, toca em cada um desses nossos irmãos infelizes, doentes, que dorme o sono da indolência. Desperta eles para a realidade, para que eles possam compreender agora que eles são espírito eterno e que eles não morrem, que espírito não morre. O que morreu foi apenas o corpo material, mas eles continuam mais vivos do que nunca. André Luiz disse que a oração trazia uma vibração, uma energia tão maravilhosa que vibrava o corpo. Aí numa pausa da nossa irmã, porque ela vai orando, de vez em quando para, respira um pouco, aí ele abre os olhos, aí ele percebe, fica encantado. Ele olha para a Ismália, ela parecia uma tocha humana, uma luz diamantina que resplandecia de todo o seu corpo, principalmente do tórax. Era como que tivesse um farol, um refletor que brilhava. E aquelas irmãs também que acompanhavam ela tinham a mesma cor brilhante, um pouco mais fraca, mas era da mesma cor diamantina. Ele olhou para o Vicente, resplandiu um verde brilhante. A mesma maneira
de nossa irmã Anissete, que resplandecia um verde meio azulado, refletindo assim luz azulada, né? Ele então olhou para ele, olhou para o Vicente. Aquela luz que havia apagado lá no umbral voltou a refletir nos seus poros. E ele percebe aquela luz branca, mas não igual à dos outros. E ele então nota que naqueles trabalhadores que tudo parado ali em sentinela, em pé ao lado da cama, algum tinha alguma luz. Mas tinha trabalhador que não tinha luz nenhuma. Estava começando. Você compreende, mesmo? Então, de repente, ele percebe que a luz das nossas irmãs Ismael, ela começou, então, a fluir. E começou a se dispensar no meio daqueles trabalhadores. Cada um daqueles que estava dormindo dava-lhe um reflexo de luz. Quando a luz refletia nele, ele estremecia, ele mexia com o corpo. É o sinal da vibração daquela oração. Querido irmão, querida irmã, este é o poder da oração. Quando Jesus disse que Deus sempre ouve as nossas orações, tenha certeza que Ele ouve. Mas que nós oramos quando estivermos em grupo, que um orar, você segue a ele, repetindo as palavras dele, mas no pensamento. Deixa que só o orador transmite a sua palavra. Você segue, confirmando a palavra que ele está pedindo. Porque, lembra, unido venceremos. Família que ora unida, permanece unida. Nós vemos, não estou criticando, estou apenas mostrando. Tem religião que você vai ouvir a oração deles, ele ora todo mundo, cada um ora de uma maneira. Um pede uma coisa, outro pede outra, pede... Isso é falta de coordenação. Percebe que no mundo espiritual tudo é coordenado, tudo é mecanizado, mas direito. Percebe? Para que não haja barulho, para despertar os irmãos, use o sinal de luz. Todos que estão ali entendem cada sinal de luz. Cada sinal de luz é uma maneira de trabalhar. Percebe que quando apagou a luz, acendeu o triângulo, todo mundo ficou em posição de oração. Todo mundo sabia que era hora de orar. Outra coisa, meu. Oração não tem lugar para orar, não. Porque nós aprendemos com as religiões, né? Fora da igreja não há salvação. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus explica, a samaritana fala para Jesus, nós fomos expulsos da igreja. E a lei de Moisés é fora da igreja não há salvação. O que será de nós? Nós fizemos um templo aqui em Gerazinho, lá na aldeia deles. Mas também está escrito na lei de Moisés que só em Jerusalém pode servir a Deus. É a lei da igreja. Fora da igreja não há salvação. Por isso que eles tinham o poder de amaldiçoar, de excomungar a pessoa. A pessoa tinha medo de excomungação por causa disso. Que você sair da igreja, você vai para o inferno direto. Aí o Senhor Jesus então explica para ela. Na verdade, te digo hoje, de hora em diante você não precisa mais ir. Nem Jerusalém, nem Geracim. E não é orar, não é? Você não precisa ir no templo. Você não precisa ir na igreja, não. Não estou falando para você deixar a igreja e deixar a casa espírita, não. Estou dizendo que oração você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar dentro do ônibus. Você pode orar em qualquer lugar. O silêncio entra no seu aposento. A gente pensa que Jesus falava do quarto, né? O quarto é o lugar mais íntimo da casa. Entra, fecha a tua porta. Ore em silêncio. Porque os religiosos se preocupam, grita, liga som em última altura, acha que Deus é surdo. É por falta de conhecimento, sabe, irmão?
O Senhor Jesus disse, não preocupa com o que você fala. Tem gente que inventa, faz uma oração bonita, comprida. Como que Deus ouve a oração? Pelas palavras. O Senhor Jesus nos ensina. Você não precisa nem orar, porque Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Certa vez, perguntaram a Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, né? O jornalista perguntou, irmã, quando você ora, você fala o quê com Deus? Ela sorriu e disse, nada, eu só escuto. Ele, não satisfeito com a resposta, perguntou, e ele, o que fala com você? Ela sorriu novamente e disse, nada, ele apenas me escuta. Você compreende-me? Você não precisa se preocupar. Não faça, palavra de Jesus, não faça como os religiosos hipócritas, egoístas, que ora nos templos com as mãos levantadas, pulando, gritando na última altura. Vai nas praças e grita, grita, grita. Esta é a recompensa que eles têm. É a aparência humana. O Senhor Jesus disse, meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. Então, minha irmã, onde você estiver, eleva o teu pensamento ao plano mais alto. Mas aonde é que é? Não importa mesmo, pelo mais alto. A consciência sabe, ele veio de lá. Ele sabe onde é que é. E apresenta as suas dificuldades. Nossa irmã estava apresentando a dificuldade. Apresentou a dificuldade daqueles nossos irmãos que dormiam por negligência do materialismo. Que o materialismo, a consequência é religiosa. Porque a igreja que não explica, ela complica. Porque a igreja é igual à política. Quanto menos você entender, é melhor para ele te manipular. Portanto, tenha cuidado. Nós somos do caminho do amor, grupo ecumênico do caminho do amor. Nós estudamos vida além da vida. Estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Só que nós não somos uma religião, não somos uma igreja e nem uma casa espírita. Nós somos um grupo de pesquisa. Por isso, nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque é a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito. Porque as religiões têm preconceito, o político tem preconceito, separam. Só o Evangelho de Jesus, irmão religioso, desça do muro, aceita Jesus. O Evangelho de Jesus começou com João Batista, mas deu a percussão verdadeira, terminou a lei e os profetas na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Pai, tudo está consumado. Meu irmão, esqueça o Velho Testamento, passou. Nós estamos na nova era. Antigamente o reino era conseguido à força, hoje é pelo esforço. Antigamente, fora da igreja, não havia salvação. Hoje, fora da caridade não existe salvação. Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Enquanto o mundo não aceitar Jesus verdadeiramente, não haverá paz. Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. O preconceito, querida irmã, ele separa em vez de unir. Só o Evangelho de Jesus pode nos libertar. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. O nosso lema é paz, luz e liberdade. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.